Olá, bem-vindo ao Alô Senado. Hoje a gente inicia a nossa série de retrospectivas temáticas, fazendo um balanço dos assuntos mais importantes discutidos aqui no Senado em 2016. O programa de hoje vai falar sobre a crise econômica e política que mexeu com todos os brasileiros e deu o tom dos debates aqui no Senado este ano. Sugestões para sair da crise, alta de preços, cabo de guerra entre partidos políticos. Nada escapou ao olhar atento dos nossos telespectadores, que participaram e foram devidamente respondidos pelos parlamentares. O Alô Senado Retrospectiva começa agora. Como os senadores estão vendo a estagnação da produção e a escalada do desemprego no Brasil? E o que pode ser feito para reverter essa situação? Quem mandou essa pergunta para o Alô Senado via WhatsApp foi o Ismael, que mora em Maceió. E quem responde são os senadores João Capiberibe e Regufe. Ô Ismael, eu penso que essa situação é fruto da irresponsabilidade de uma gestão. E eu penso que a forma de melhorar é controlar os gastos públicos para controlar a inflação e, ao mesmo tempo, o governo reduzir a carga tributária. Reduzindo a carga tributária, o governo vai incentivar as pessoas a empreender, a gerar emprego e renda, vai movimentar a economia, e eu acho que isso pode ser o incentivo e o motor para esse país voltar a crescer e voltar a gerar empregos. Olá, Ismael. Respondo a tua pergunta te dizendo que nós tivemos uma desindustrialização do nosso país nos últimos 30 anos. A política de câmbio, ou seja, essa equiparação entre o dólar e o real foi altamente prejudicial à indústria nacional. E aí nós passamos a importar tudo e deixamos de produzir. Quando a gente deixa de produzir e compra de fora, a gente manda os empregos para fora. Nós precisamos de uma política nacional, como outros países fizeram, porque nós temos um grande mercado, não é? E a política equivocada do governo do PT foi baseada no consumo. Chegou o momento que a bolha estourou e tudo entrou em crise. A esperança é que a representação política repense não só a política industrial, mas também a política agrícola, que valorize a produção de alimentos. Nós produzimos muito para o mercado exportador, mas no Brasil os alimentos são absurdamente caros. E nós temos que repensar esse país. Não é possível fazer um país para poucos e atender às demandas externas, e aqui nós ficamos desempregados pagando uma alimentação absurda. Então, está na hora de repensar o Brasil. Eu espero que, com a pressão da sociedade, a gente possa fazer isso. Quando é que vai passar a crise econômica que o Brasil está atravessando? Essa é a pergunta da Neide, que mora em Dom Macedo Costa, na Bahia. E a resposta fica por conta do senador Álvaro Dias. Olha, Neide, é uma pergunta difícil de responder, mas importante. Quando é que acaba essa crise, né? É preciso que o governo tenha ousadia para adotar medidas mais importantes no combate à crise. Reformas de profundidade, como a reforma administrativa, e as outras sempre cantadas em prosa e verso e nunca realizadas. E há um ponto crucial para reduzir o impacto da crise, é o governo renegociar essa monumental dívida pública. A dívida pública consome da arrecadação a metade. O que o governo arrecada, metade vai para pagamento de juros e serviços da dívida. Isso provoca um impacto imediato na economia do país. E falta dinheiro para setores essenciais, que contribuem também para impulsionar o crescimento econômico. Então, eu creio que este é o calcanhar de Aquiles, encontrar uma solução para reduzir o impacto da dívida pública sobre a economia do país. Por que o Brasil produz tanta energia elétrica e paga tão caro por ela? Quem mandou essa pergunta para a gente foi o César de Carvalho, que mora em Chapada da Natividade, no Tocantins. Com a palavra, os senadores Jorge Viana e Flecha Ribeiro. Meu amigo César, nós temos uma das maiores, se não a maior tarifa
de energia do mundo, o que leva o nosso país a perder competitividade em relação aos seus produtos no resto do mundo. São preços que são determinados pelo governo, administrados pelo governo. Ele, em 2014, eleitoralmente, conteve a energia, fez uma MP em 2013 que desestruturou o setor elétrico, dizendo que iria reduzir em 18% a conta de luz, a então candidata Dilma, e o que os brasileiros viram, que houve um aumento médio de 50% na conta. Então, os brasileiros já não estão conseguindo nem acender um ponto de luz e ter uma geladeira e uma televisão. Isso é um absurdo. Nós vamos trabalhar para que isso seja revertido aqui no Congresso Nacional e vamos trabalhar contra qualquer proposta que venha aumentar a carga tributária do nosso país, que já é insustentável pela sociedade brasileira. Ô César, nós estamos vivendo 4 anos com os reservatórios que geram muita energia em baixa por conta da seca. Você deve ter acompanhado isso. Puseram para funcionar usinas a diesel. E isso encareceu muito a energia. Agora nós temos boas notícias. Caiu o consumo, o preço do combustível, no caso do petróleo, caiu bastante, mas a boa e grande notícia é que os reservatórios, que está chovendo muito no Brasil, eles estão recuperando a capacidade de armazenar água, vamos ter mais energia gerada por hidrelétrica, que é bem mais barata, e certamente nós vamos ter que cobrar e criar essa expectativa de redução, mesmo que seja durante um período, da conta de energia, que é muito alta no nosso país. Então, eu estou fazendo desse tema uma parte do meu trabalho nesse semestre, que é cobrar explicações para que a gente possa ter uma redução no preço da energia no Brasil. Eu, que sou da Amazônia, não posso admitir uma energia tão cara como essa quando a gente gera energia e manda para o sul do Brasil. Se o Brasil está atravessando uma crise grave, que tal os senadores deixarem de lado as brigas partidárias e se unirem para resolver a questão? Essa pergunta foi enviada pelo Aristóteles via WhatsApp e foi respondida pelo senador Ronaldo Caiado. Aristóteles, quando alguém entra em sua casa e assalta, leva todos os seus bens, o carro, todo o seu mobiliário da sua casa, você tem que dar uma queixa para que esse ladrão seja preso, você possa ser ressarcido desses prejuízos e depois você começar a reconstruir a sua casa. O que nós estamos fazendo no Brasil é exatamente isso. O Brasil foi assaltado. Nós estamos primeiro desalojando essa quadrilha que se ocupou do país. Exatamente isso, Aristóteles. Como você faz, como eu faço, como todo cidadão de bem faz. Se fosse presidente do Brasil, o que o senador Roberto Requião faria para resolver a nossa crise econômica? Quem pergunta é o José Francisco Cardoso, que mora em Colorado, no Paraná. O senador Requião responde. José Francisco, é simples. Nós temos que enfrentar o capital financeiro, o capital vadio, aquilo que a Bíblia chama de mamon, o domínio do dinheiro. Você veja, querem cortar benefício da Previdência, mas ao mesmo tempo o Brasil e a Estônia são os 2 países do mundo que não tributam lucros de acionistas em empresas. Quem ganha muito dinheiro não paga nada. Agora, um trabalhador, quando passa de R$ 2.700, passa a ser tributado pelo imposto de renda. O domínio do capital financeiro é o mal da economia brasileira e o mal do mundo. Nós temos que nos somar nessa luta, nesse enfrentamento, que, aliás, hoje é o enfrentamento do Papa Francisco em todos os seus pronunciamentos públicos. O Alô Senado Retrospectiva vai ficando por aqui. Fique ligado no programa da semana que vem, totalmente dedicado aos bastidores do Congresso Nacional. A gente se vê no próximo Alô Senado. Até lá!